Nós temos aí que considerar dois tipos de triângulo. O triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo reto. Os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. O outro lado é a hipotenusa. Como um dos catetos forma a base e o outro forma a altura, para o cálculo da área de um triângulo retângulo, basta multiplicar os seus catetos e dividir o resultado por 2. No caso do triângulo equilátero, é aquele triângulo que tem os três lados de medidas iguais. Para calcular a sua área, não é necessário que saibamos a sua altura. Podemos calcular a área do triângulo equilátero sem conhecer o valor da altura, bastando conhecer o seu lado. Para isso, nós vamos usar a seguinte fórmula. A área de um triângulo equilátero é calculado pelo lado ao quadrado, eu pego o lado e elevo ao quadrado, multiplico pela raiz quadrada de 3 e divido o resultado por 4. Então vamos a exemplos. Qual é a área da figura abaixo? Essa figura aí é um triângulo equilátero. Para a sua área eu uso a fórmula lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Lembrando que o lado é 8, 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado é 64. 64 dividido por 4 é 16. Então é 16 vezes a raiz de 3. 16 raiz de 3 centímetros quadrados é a área desse triângulo equilátero. Qual é a área da figura abaixo? Agora nós temos aí um triângulo retângulo. Conhecendo os seus catetos, basta multiplicá-los e dividir o resultado por 2. 5 vezes 8, 40. Dividido por 2, 20. Então, a resposta, 20 centímetros quadrados. A área do losango. O losango, essa figura aí, é um quadrilátero de 4 lados iguais. Ele tem uma diagonal maior, que o chamamos de Dzão, e uma diagonal menor, que eu vou chamar de Dzinho, e daí a diagonal maior, a diagonal menor. Agora, observe que essa figura foi dividida em 4 triângulos retângulos. Considerando um desses triângulos retângulos e sobrepondo ao redor do losango, eu vou formar aí um retângulo. Bom, para cálculo da área do retângulo, nós já sabemos que basta multiplicar a base vezes a altura, então é Dzão vezes Dzinho. Só que nós estamos interessados no cálculo da área do losango, que é essa região amarela, observando que ela é exatamente a metade da área do retângulo. Então, para o cálculo da área do losango, basta pegar a área do retângulo e dividir por 2. Então, você vai guardar a seguinte fórmula, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Exemplo, calcular a área da figura abaixo. Nós temos aí um losango, cuja diagonal maior é 16, diagonal menor é 7. Então, basta multiplicar essas diagonais, 16 vezes 7, e dividir por 2. Ou, se você preferir, pode primeiro dividir o 16 por 2, que dá 8, e multiplicar por 7. Então, 8 vezes 7, 56. 56 centímetros quadrados é a resposta. Área do trapézio. O trapézio é essa figura aí. Ele tem uma base maior, que vamos chamar de Bzão. Ele tem uma base menor, que vamos chamar de Bzinho. Essas bases são paralelas. E ele tem uma altura que vamos chamar de H. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ao lado desse trapézio um outro trapézio, cuja área é equivalente à área do trapézio dado. Um trapézio semelhante. Formamos assim um paralelogramo de base Bzão mais Bzinho e altura H. Para cálculo da área do paralelogramo, basta pegar a base e multiplicar pela altura. Como nós estamos interessados apenas nessa área amarela, que é a área do trapézio, dividimos o resultado por 2. Então, a área do trapézio
desse trapézio é base maior mais base menor, soma-se as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Exemplos. Calcular a área do trapézio abaixo. Basta somar as duas bases, 30 com 21, que dá 51, multiplicar por 16, que é a altura, e dividir o resultado por 2. Então, 51 vezes 16 dividido por 2. Fazendo a conta, vamos encontrar 408 centímetros quadrados é a área desse trapézio. E dessa forma, terminamos aí a nossa revisão de áreas. Até uma próxima.